Segurança no topo. Segurança do trabalho para líderes de empresas. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que você é cobrado dentro da sua empresa e as vantagens competitivas sobre a segurança do trabalho das grandes empresas. Por que elas são perfeitas em segurança do trabalho ou buscam a perfeição? Porque tem aqueles ambientes Google que são os melhores para trabalhar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? O que eu sinto falta dentro da segurança do trabalho no Brasil e com certeza em outros países também? Quando a gente vai abrir uma empresa, abrir um CNPJ, eu tenho certeza que quando você abriu aí, você não passou por um treinamento do que você precisaria fazer quando abrisse uma empresa. Então, a gente faz a burocracia lá de abrir o CNPJ, dá alguns documentos, mas ninguém senta você numa cadeirinha ou passa por outras empresas para você ter a realidade do que você está tendo como responsabilidade quando você abre uma empresa. Por que eu digo isso? Porque nas visitas técnicas que a gente faz, conhecendo as empresas, né, sobre segurança do trabalho, quando a gente faz assessoria ou alguma documentação, a gente percebe que as pessoas não sabem nem a que se refere as siglas que elas são cobradas pelo governo. Por exemplo, PPRA, que virou PGR, e eu tenho que fazer o PCMSO, PPP, antes que a empresa saia. Não são só as micro, né, e pequenas empresas que acontecem isso, a gente vê médias empresas mesmo e até grandes empresas que têm muita dificuldade em entender que cobranças são essas, por que eu tenho que fazer isso? E aí a gente vai depois em um processo trabalhista, a gente vai depois em um acidente grave que aconteceu dentro da empresa. É difícil a empresa que começa a contratar funcionários e aí já tem essa questão de segurança do trabalho embutida. Muitas vezes o que acontece também, a pessoa começa a fazer um serviço, por exemplo, eu começo a fazer construção civil. Eu sou uma pessoa que trabalha com construção civil. E aí começa a surgir trabalho para mim e eu vou pedindo ajuda, né? Vou contratando outras pessoas para me ajudar e acabo formando uma empresa, aquilo acaba crescendo. O que eu fazia antes, as outras pessoas fazem também. Então eu subo no telhado, arrumo um telhado que precisa ser arrumado, vou construir a casa, sei lá, subo em qualquer coisa para conseguir fazer minha atividade. E aí, de repente, acontece um acidente com a pessoa que está trabalhando na empresa, ela cai, morre, perde uma mão cortando algo e a pessoa é cobrada, olha, você tinha que fazer o treinamento de NR35, como é que você não fez os exames dele? E aí a pessoa fica sem saber nem do que está falando. Isso é uma situação hipotética, claro que não são todas as empresas assim, mas eu tenho experiência, né, já trabalhei em empresa, no financeiro da empresa, e eu sei que isso acontece muitas vezes, e eu sei que isso tem um impacto, claro, emocional, né, o importante é a vida das pessoas, nada maior que isso. Eu sempre começo assim, porque parece que quando a gente fala do financeiro, a gente acaba deixando para trás a questão maior, que é a vida da pessoa, do funcionário que está ali trabalhando, não é isso. Mas isso tem um impacto financeiro dentro da empresa muito grande. Conheço várias empresas que faliram depois de um processo trabalhista, depois de um acidente de trabalho, porque às vezes o processo trabalhista é aberto por uma pessoa e a pessoa, né, ganha aquele processo trabalhista e todas as outras da empresa vêm, né, e acaba surgindo um efeito manada ali. Então, a minha intenção aqui é a gente ter uma conversa mesmo sobre isso e entender que siglas são essas, o que é esse tal de PPRA que virou PGR, que vai para o social, treinamento, NR, que é isso? Porque a realidade é que a maioria das empresas não tem assessoria técnica em segurança do trabalho. Tem uma empresa que faz exames muitas vezes, mas assessoria é difícil. As grandes empresas têm os técnicos de segurança que são contratados, aí eles são os responsáveis, mas a realidade mesmo, né, das empresas é que não tem nada disso que está sendo cobrado, e aí a gente acaba vendo que as empresas são pintadas como monstros, né? Ai, que a empresa está fazendo eu trabalhar daquele jeito, mas eu vejo que é falta de preparo mesmo. Meu sonho é que tenha um treinamento, um curso, algo assim,
do governo mesmo antes de abrir qualquer CNPJ. Senta aqui, eu vou te mostrar o que você vai ter de responsabilidade quando você contratar um funcionário, como é que funciona, né? A gente falta preparo, por isso que grande parte das empresas fecham nos primeiros 2 anos, isso é uma realidade, são números. Então eu vou começar conversando com vocês sobre algumas siglas para a gente entender o que você está sendo cobrado aí e por que é tão importante a gente investir em segurança do trabalho. Quais são as vantagens competitivas das empresas que investem em segurança do trabalho? Porque não é só cobrança com relação a cumprimento de lei. Quando a gente fala em segurança do trabalho, muitas pessoas já olham assim, né, já viram a cara, porque, poxa, mais uma coisa que eu tenho que fazer, mais uma coisa que eu tenho que investir, mais dinheiro que eu vou gastar. E eu vou provar aqui nessa sequência de podcast, de vídeo, que não é isso, não é só isso, que tem muita vantagem quando a gente fala em segurança do trabalho. Então, vamos começar com o PPRA, que virou PGR. O que é isso tudo? Por que essas siglas? O que significa tudo isso? Então, o PPRA é o quê? Uma sigla de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É um programa que a gente conhece como um documento. Muitas empresas aí fazem o tal PPRA, mas assim, recebem aquelas folhas, né, às vezes digital, às vezes impressa, colocam na gaveta e falam, eu fiz PPRA lá que me falaram, e daí tive que fazer o PCMSO, não faz ideia do que seja isso. Então, o que é o PPRA? Então, é uma sigla de segurança do trabalho. Se usa muitas siglas para definir alguns documentos, alguns conceitos. Então, o PPRA é uma delas e é um programa. O que isso quer dizer? Que uma pessoa, um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, uma pessoa que conhece sobre o assunto, uma empresa ou técnico de segurança do trabalho de dentro da empresa mesmo, vai até as atividades, vai até os locais de trabalho dos funcionários que tem na empresa, de todos os setores, de todas as atividades, para conhecer quais são as tarefas. Então, ele vai conhecer as tarefas e vai dizer, olha, nessa tarefa que a gente tem aqui desse funcionário, dessa função, você tem um risco da pessoa se machucar com um corte. Ela corta esse objeto aqui, e tem o risco dela se machucar, dela sofrer um acidente aqui dentro da empresa. Então, a gente sugere que, primeiro, sejam feitas algumas alterações aqui nesse posto de trabalho, nesse setor. Por exemplo, essa máquina aqui, falta uma proteção nela. De repente, tiraram essa proteção e a gente precisa colocar de volta. Ou a máquina precisa passar por alguma mudança, que ela já é mais antiga, ou até ela só precisa ser mudada de lugar, porque de repente naquele lugar ela pode espirrar coisas em volta das pessoas que estão passando por ali. Então, a gente tem a análise da tarefa, a gente tem algumas sugestões e aí a gente tem lá no final as urgências de cada sugestão. Então, vamos supor que numa empresa a gente tem a questão do corte e a questão do ruído. Então, tem máquinas ali fazendo ruído e não tem proteção, as pessoas podem estar perdendo a audição fazendo aquela atividade. Qual é o mais urgente? Vai ter um cronograma definido lá pelo técnico, né, que fez as considerações. O mais urgente é que a gente defina aqui algo para a gente melhorar essa questão de não machucar ninguém com um corte com esse equipamento. Então, o que a gente vai sugerir? Sempre a gente sugere antes dos EPIs, antes de colocar simplesmente uma luva para ele não cortar o dedo, a gente sugere que seja tentado eliminar aquele risco. Então, será que a gente consegue fazer uma proteção aqui nessa máquina? Nem sempre a gente consegue fazer essas alterações hoje, amanhã, no próximo mês ou nos próximos meses. Nem sempre é possível, às vezes precisa de um investimento. Então, vamos definir que a gente vai colocar luva aqui, mas a gente vai definir um investimento para essa máquina daqui 8 meses, 9 meses, para a gente tentar fazer alguma alteração, alguma mudança? Pode ser. Então, nesse
PPRA vai estar lá as sugestões. Aí, no próximo urgência, vai estar o ruído. Como é que a gente pode definir isso? A gente pode colocar mais longe. Às vezes o ruído está muito próximo à área administrativa e acaba atrapalhando a empresa. E aí você não vai colocar um protetor auricular ou abafador em todo mundo que está trabalhando no administrativo, por exemplo. Não é essa a sugestão melhor a ser feita, né? Em alguns casos, né? Não é colocar só protetor auricular. Como é que a gente pode definir isso? Então, vamos colocar mais longe? Ou vamos colocar um abafador na máquina? Ou vamos colocar num espaço que seja, né, já seja isolado? Então, isso vai estar lá nas sugestões. Se você fizer o teu PPRA, como é conhecido hoje, que virou PGR, e isso a gente vai conversar num próximo momento, vai estar lá as sugestões. O PPRA só serve para você ver as sugestões lá e conseguindo melhorar aos poucos. Não serve para você engavetar. Conheço muitos casos de pessoas que fizeram PPRA e ganharam a multa do governo por não ter feito o PPRA porque não cumpriu as sugestões do técnico. Então, eu fiz lá o PPRA 2013, 14, 15 até 21 e lá tá escrito toda vez que precisa ser, lá tem ruído, o que precisa ser feito. E nunca foi feito nada. Não adianta nada. Você gastou lá os teus dinheiros fazendo o PPRA e ganha a multa do mesmo jeito. E se vier um processo trabalhista, vai perder do mesmo jeito. Porque o importante é cumprir, né, aos pouquinhos, não todos num dia só, mas programando, planejando o cumprimento dessas sugestões. Isso que é o mais importante no PPRA. Então, o PPRA vai fazer a análise dos riscos ambientais. Hoje, no PPRA, tá lá risco físico, químico e biológico, que são os principais desse programa. O que é esse risco físico, por exemplo? Então, o risco físico é considerado os riscos relacionados com energia. Então, isso vai ser determinado ali pelo técnico de segurança, quais são os riscos que são relacionados à energia. Um exemplo dele é o sol, outro exemplo é o ruído, tudo que seja relacionado à energia. E aí vai ter o risco químico. Risco químico é tudo relacionado a componentes químicos que podem ser prejudiciais à saúde humana. E os riscos biológicos, que são relacionados a seres vivos, como vírus, bactérias, fungos, né, animais peçonhentos, por exemplo. E aí a gente vai ter a mudança para o PGR, que a gente vai conversar num próximo momento. O que mudou nesse documento? Por que ele mudou de PPRA para PGR? O que é PGR? Você tem alguma dúvida? Coloca aí nas sugestões e a gente vai conversando sobre